Fala galera, beleza? Começando mais um ABDA Cast, o terceiro episódio do podcast aqui da ABDA. Eu sou o Bruno Gomes, aqui ao meu lado nosso querido Felipe É Moreira. o 03, hein? E aqui com a gente hoje dois convidados mais que especiais. Apresenta ele pra gente aí, ô Felipe. Estamos com eles aqui agora. Alcides Santos Neto, mais conhecido como Neto. Eu conheço como Neto. E ele, Cleverson Júnior. Tá aqui com a gente aí hoje, ó. Aí. Quem são Alcides dos Santos Neto e Cleverson Júnior, ô Felipe? Então, Conta pra gente. o pessoal aí é lá do atletismo, né? É a BDA Atletismo. Campeões natos aí da vida, do esporte, né? Então, a gente vai ver com eles aí agora um pouquinho mais da vida deles aí, né, Brunão? Exatamente. Vamos começar pelo Neto? Fala, Netão. Como é que você tá? Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipe. E a gente agradece aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o atletismo, né? A gente E agradece. também quero aproveitar e desejar sucesso a esse projeto, né? Obrigado. Eu acho que vai ser importante para apresentar as modalidades, o esporte bauruense, né? Então, sucesso para esse projeto. Valeu. Obrigado, Neto. E o Cleverson? Se apresenta pra galera aí, Cleverson. Primeiramente, boa noite aí, pessoal. Sou o Cleverson Júnior, também sou atleta da BDA desde novinho aí, comecei muito novo e atualmente também sou professor. Então, agradecer pelo convite aí de vocês terem chamado para esse podcast aí, também parabenizar por esse início de evento e que só tenha a prosperar aí. Obrigado, gente. A gente queria primeiro começar um bate-papo mais tranquilo, ter uma breve apresentação de vocês aí e perguntar a primeira coisa, como que o atletismo entrou na vida de vocês, começando pelo Neto aí. Queria que você contasse um pouquinho pra gente de como você entrou e como o atletismo entrou na sua vida. Eu acho que então, é de família, né? Meu avô foi treinador na Polícia Militar, né? Esse é lenda, hein? Esse é Cavalcide, isso aí é um mito, né? é a lenda no esporte bauruense. Lá nos anos 60 ele começou sendo um treinador da Polícia Militar, na natação lá em São Paulo. Aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar em treinamento com atletismo da polícia, né? O pessoal que corria rua, né? E depois meu tio foi atleta de corredor de fundo também, nos anos 80. E desde pequenininho eu acompanhava ele nas corridas, né? Tem foto minha no colo dele, assistindo a corrida dele. Essa do seu tio eu não sabia. Meu tio João Gonçalves, que hoje está em Santa Catarina, né? Ele já trabalhou com futebol também. Hoje ele está num projeto lá, empreendendo lá com alimentação saudável lá em Santa Catarina. Bacana. Mas ele foi um grande atleta, né? Também trabalhou no esporte. E nos anos 90, eu sempre gostei do futebol. Comecei a treinar futebol lá no Bardella, lá no Noroeste. Acho que todo mundo conhece o Bardella. Será que esses caras que conhecem, né? Na época deles. Não, o Ouviu falar no Bardella já era lenda. O Bardella trabalhou muito tempo no campinho de terra do Noroeste, né? Então, aí teve um momento lá que eu acho que eu quebrei o braço e meu avô sempre quis me puxar para o atletismo, né? Aí ele falou que eu tinha que manter o condicionamento e começou a me falar, ó, você tem que correr, dar uma volta na quadra, voltava da escola, dava uma volta na quadra. Aí na segunda semana era 2 voltas, no final quando eu me recuperei da fratura, né? Eu já tava dando 4 voltas. E lá no Petrópolis, lá, a quadra tem 800 metros. Nossa. Então, aí eu comecei a pegar gosto. E aí comecei a participar de corrida de rua. Aí eu fui até meus 18, 19 anos como corredor de fundo, né? Então aí fui atleta durante esse tempo. Depois comecei a trabalhar, fui para outras áreas. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com esporte. Aí comecei a fazer a faculdade de Educação Física, né? Comecei meio tarde na faculdade. Aí me formei, fui me especializar no atletismo, fui fazer um curso lá em Manaus. E aí como surgiu a oportunidade de trabalhar na BDA. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha feito um concurso na prefeitura também. E aí eu fui chamado como técnico esportivo e desde então a gente está aí, eu acho que está fazendo 12 anos já no atletismo aí. Verdade. 12 anos já? 12 anos já no atletismo. Inclusive um daqueles troféus ali que a gente estava vendo aqui é de 14, 2014, né? Foi 2014. Foi o primeiro troféu por equipe. Foi uma competição nacional sub-16.
que a gente foi a primeira competição que o Eu ia Cleverson falar, ganhou esse cara medalha. tava aí já? Tava. Ah, o É os Cleverson. primeiros atletas, né? O Cleverson chegou primeiro que eu na VDA, né? Cleverson, a Antigo, Evelyn hein? chegaram primeiro. É antigo já. Cheguei depois. Não pegou o dilúvio, mas pisou no barro, hein? Mais ou menos isso. Eu aproveitando, como o Negão gosta de falar, aproveitando esse gancho aí, ó, não pode falar mais de uma vez, não. Tá só, Não, já já gastamos, falou? Já gastamos o gancho, gastou? beleza. Aproveitando o gancho, Cleverson, eu queria que você contasse um pouquinho também, a mesma pergunta que eu fiz pra ele, como que o atletismo entrou na sua vida. O Neto já começou a dar um spoiler ali, mas Então, continua pra gente aí. eu comecei assim muito novo, né? Porque eu fazia parte de um projeto social, que hoje é a ACAE, na época era ACAE. chamado como PET. Uhum. E eu entrei com 7 anos. Minha mãe e meu pai me colocaram porque eles trabalhavam muito no período da manhã e à tarde. Então, assim, pelo fato de não deixar eu dentro de casa, eles preferiam o projeto. E aí foi através do projeto que eu conheci o atletismo. O professor Washington, né, que eu tenho uma imensa gratidão, que foi através dele que ele fez uma parceria com o Cabo Alcides na época para que a gente, todas as crianças conhecessem o que era atletismo. E na época eu era muito fanático no futebol também, né? Eu falava, não, eu quero ser jogador, deve ser jogador, ponta direita. vou ser jogador. Já joguei com ele. E na época meu pai foi muito realista comigo, né? Ele falou assim, o futebol dá poucas oportunidades, talvez o atletismo te dá uma oportunidade muito melhor que você não espere. E na época, menino novo, não acreditava muito nisso, né? Falava, não, vou ser jogador, né? E aí a minha primeira viagem com atletismo foi em Lençóis Paulista. Foi a primeira vez que eu viajei assim pra fora de Bauru. Já fiquei. Qual idade, mais ou Eu menos, você tinha, lembra? se eu não me engano, acho que eu tinha 9 anos ali já. Nossa, 8 para 9 anos. molequinho de tudo. Eu tenho até uma foto lá, uma foto com um bonezinho pra trás, a Bessor, que era o uniforme do projeto. Uhum. E aquela competição me marcou muito, porque foi uma viagem que eu vi que eu consegui realizar, eu vi a diferença de uma competição para um treinamento, e aquilo lá eu comecei a pegar um pouco mais de gosto. Aí eu comecei a realmente treinar ali para valer no atletismo lá para 2013, que aí foi quando o Neto já começou a trabalhar no atletismo. E ali foi aonde que eu realmente vi que eu queria isso para minha vida. Até então eu já tinha parado com futebol e fui para minha primeira competição nacional em 2013. Tomei a maior surra na competição, isso aí eu falo até para as criançadas nas escolas, né? Que 2013 foi aonde que eu realmente acordei para a vida. Eu falei, se eu realmente quiser ser rápido, eu preciso treinar de verdade. Tem que parar de ficar com o corpo mole, miguelagem, né? E aí, 2013, depois da competição, o Neto juntou todos os atletas ali, a gente era em 4, se eu não me engano. E aí ele falou assim, pessoal, a gente não vai ter férias esse fim de ano e a gente vai trabalhar para que no ano de 2014 a gente possa ter um resultado melhor. Eu levantei a mão e falei, pode anotar, no ano que vem eu vou ser campeão brasileiro. Sério? No ano que vem eu vou ser campeão brasileiro. 2014 eu quero ser campeão brasileiro. Aí no ano seguinte fui campeão brasileiro, fui campeão brasileiro no 250, vice-campeão no 75 e medalha de bronze por revezamento. Que massa. E aí a partir de 2014 aí as coisas só foram acontecendo. Aí desses troféus aí é os que a gente carrega. É o primeiro por equipe, né? É o primeiro por equipe. 2014. Sim. Cara, você virou chavinha muito novo, né, cara? Virei. Tava com 13 para 14 ali, 9 anos eu já gostava muito do atletismo, né? Competia ali. Mas ali com meus 12 para 13 eu falei, acho que agora tá na hora de eu realmente dar continuidade no atletismo, porque eu tô vendo que eu tô tendo mais oportunidades que o futebol. E ali foi a hora que eu virei a chave. Falei, não, vou agarrar isso aqui com todas as forças e vou ver até onde eu vou conseguir ir. E até hoje tô aí, 25 anos, tô conseguindo, Tá tô indo buscando, legal então demais, tô indo ainda. Legal demais. Pra caramba. Então, seguindo essa linha de raciocínio, Melhorou. tirando o gancho, Sempre. como você fez aí essa transição? Você é atleta e aí você parte para essa de dar aula com a molecadinha, você se olha às vezes e fala, nossa, eu tava ali um dia. Sim. E uma outra pergunta também, pode ser responder até primeiro, que acho que é mais fácil. Qual foi o momento ápice assim, da sua carreira? Que você fala assim, nossa, aquele momento ali, aquela medalha ou aquela prova, qual que foi, onde você chegou? Assim, o momento que eu me senti da melhor forma, né, na época eu ainda estava na categoria de base, foi o título do Brasileiro Sub-20 que me garantiu a vaga para o Sul-Americano. Eu já tinha ido um ano anterior, mas eu acho que aquele campeonato brasileiro foi muito importante porque em 2016 eu, o Neto e a Tatiana, que hoje não tá mais treinando. A Tati era da marcha atlética. Ela era né? da marcha atlética. A gente tinha sido campeões brasileiros, o Neto tinha garantido a convocação para a seleção como treinador da velocidade. E aí a gente sempre conversa muito, né? O Neto eu considero até o meu segundo pai, porque
ele praticamente me formou desde 2013 até hoje, vai fazer 12 anos já, né? Que a gente sempre tá junto, então assim, todas as minhas formações como atleta e hoje como profissional, eu sempre tive muito apoio do Neto. Então assim, no ano de 2016 para 2017, ele falou, ano que vem tem Sul-Americano. Então a gente vai ter que trabalhar bastante para tentar essa vaga de novo. E só o primeiro colocado tinha chance. Aí eu falei, Neto, ele pode deixar, vamos trabalhar. Ano que vem eu vou estar no pódio de novo. Ano que vem a seleção é minha. Vambora. Aí, assim, ele falou, então vamos fazer acontecer. Então, quando eu sei que ele fala isso, eu sei que vai dar certo. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? E aí, nesse Campeonato Brasileiro, na hora que eu consegui o título, eu passei ali de chegada em primeiro, a primeira coisa, eu gritei, tem até uma foto, né? Eu gritando, e a primeira coisa que eu fiz foi apontar pra ele e falei assim, obrigado, você acreditou em mim, então a gente trabalha junto nisso. E aí tem a foto, tudo, então o que mais me marcou foi esse Campeonato Sub-20, foi o que me garantiu pro Sul-Americano. E eu tava na minha melhor fase da minha carreira, tinha feito as minhas melhores marcas na época, então assim, o ápice ali na época da categoria de base foi ali. E hoje, como adulto, venho competindo bem, venho treinando melhor nos últimos anos, agora como professor, né? Essa questão de saber auxiliar os dois lados, tanto como atleta e hoje como técnico, eu tento conciliar bem, porque hoje eu tenho atletas competitivos que falam que me olham como referência, então assim, além de eu ter essa função de treinar eles para que eles se tornem grandes atletas, eles também me olham como atleta. Então eu tenho esses dois lados, de conseguir ter um bom perfil como treinador, de mostrar para eles o que eu tive de experiência com o meu técnico, que eu tenho até hoje, e também passar uma boa impressão como atleta, da questão de você persistir, de você não desistir. Dos momentos difíceis como atleta, você precisa acreditar em si mesmo, não esperar as pessoas falarem que você pode ou não. Então, essa questão de divisão, de você conseguir saber conciliar os dois, no começo para mim foi um pouquinho turbulento, né? Porque né, cara? sim, as coisas mudam bastante, né? Claro. A gente já sai de um pouco de um perfil como atleta e você assume responsabilidades muito maiores, você assume assim um perfil quase de pai de outros alunos, né? Igual o Neto, como o Neto pra você quando você era criança. Exatamente. Então, você pra molecada agora. Exatamente. Então, assim, eu sempre tive muito esse perfil. Nossa, o Neto trabalha assim comigo, então eu acho que dessa forma, se eu trabalhar, acho que dá certo. Então, eu vou ajustando para que isso venha acontecendo. E graças a Deus, esse ano fez 3 anos que eu tô como técnico. Já faz 3 anos? Já, 3 anos. Nossa. Em 2022, então vai fazer aí 3 anos. Eu tô feliz porque venho tendo algumas conquistas, né? Ano passado, um atleta, o Brian, foi bronze no Campeonato Paulista Sub-14. Tive outros atletas com participação no Campeonato Paulista, então eu tô vendo que o trabalho tá acontecendo, assim, né? É degrau por degrau, a gente não pode ficar tão afobado em querer tudo de uma vez, mas eu tô vendo que as coisas estão acontecendo e que eles estão tendo o mesmo caminho que eu tive na época, então acho que eu tô no caminho certo como técnico e ainda tendo pensamentos grandes como atleta. Olha, em cima. Pelo que ele falou aí, eu já sou vô, então, né? Vou, né? O tempo passa, né? Já tem os atletas, então é neto, né? Então já é os netos, né? É os netos do neto, exatamente. Já deve pegar umas dicas com o Neto aí, né, Neto? Como que eu faço? Eu faço assim, assim, com certeza. Não, tem vezes que às vezes até tira uma dúvida, né? Porque às vezes eu falo, pô, será que eu tô acelerando muito? Será que tá muito curto? E aí, assim, sempre teve muita calma, né, em explicar. E até então fiz os cursos também como treinador, fiz pós-graduação, fiz os cursos de especialização do atletismo, nível 1 e nível 2, fui aprovado nos dois. Então, assim, isso aí me capacitou muito para conseguir trabalhar com o nível competitivo hoje. Os atletas, que hoje eu trabalho com os atletas de velocidade, os arremessadores e lançadores. Então, hoje, os atletas competitivos, eu sinto muito mais segurança em passar um bom treinamento, que eu sei que eles possam ter um grande desempenho agora nessa categoria de base e que eles sintam confiança no meu trabalho. Então, assim, eu fico muito mais seguro, eles têm confiança no meu trabalho e eu acho que isso aí me dá muita segurança de conseguir trabalhar bem. O Cleverson é um daqueles bons exemplos da BDA, né? Assim como vários. É um moleque que começou pequenininho no projeto social que Sim. Era agregado, entre aspas, à BDA. Sim. Né? Ele era Pet POC o nome, né? Era só PET, né? Era PET Alpha e PET... Pet POC era Vila Dutra. Era até que era, na chamada era junto, por isso que eu lembro. Mas eu lembro disso e, cara, como eu falei, era um dos grandes exemplos que a gente tem aqui. Sim.
Moleque estudou aqui, você foi bolsista de escola Sim, particular também? eu fui, eu No ganhei, fundamental? No não, eu ensino ganhei médio? uma bolsa no ensino médio. Uhum. A Evelyn ganhou uma bolsa pelo colégio. E aí, depois de um tempo, o Neto conseguiu conversar. E aí, eu consegui uma bolsa 100% no Colégio Atena. Me formei, passei o colegial todo, do primeiro ao terceiro ano no Atena. E aí, também, depois, logo direto, eu engrenei na faculdade. Aí, foram uns anos na faculdade. Qual faculdade você fez? Eu fiz 2 anos na FIB. Uhum. E depois eu acabei me transferindo para Anhanguera. Aí, eu Legal. terminei meu ensino na faculdade na Anhanguera. Top. Legal demais, cara. Como falar, um dos grandes exemplos. Hoje o cara já é treinador do competitivo, Sim. já tá com a vida encaminhada, já é papai também, né, Cleber? Papai, tem o Henry, esse aí é meu amuleto da sorte. Foi o que mostrou realmente alguns significados do que é ter a responsabilidade, né? Porque às vezes quando a gente tem um relacionamento, casa, a gente acha que não, isso aqui dá pra levar, mas quando a gente tem um filho, as coisas realmente mudam de verdade. E o meu filho é tudo na minha vida. Eu já tinha a disposição de acordar cedo, mas hoje eu tenho a disposição de acordar de tarde de madrugada. Assim, para fazer uma madeira, se precisar. E muda a vida da gente, né, cara? Muda muito. E ele, assim, ele é tudo que eu tenho, assim, de melhor na vida. Não tem coisa melhor que... Vai ser velocista também ou não? Olha, tudo indica que sim. Tudo indica que Joga a bola no sim. pé esquerdo dele. Falei pra minha esposa, falei assim, amor, o negócio é o seguinte, vou treinar pra ser um bom jogador. Se ele jogar muito bem igual eu, talvez dê certo. Mas tudo indica que seja um bom velocista. Tudo indica que seja um bom velocista. Vai dar certo. É isso. Deixar encaminhar pro futuro aí. Vamos ver o que prepara. Legal demais, cara. Agora vamos perguntar pro Neto aqui. Na verdade não é uma pergunta, a gente queria que você contasse um pouco da experiência, Neto, quando você foi lá pro Quênia, antes das Olimpíadas, né? Com o Daniel. Sim. Foi uma experiência, acho que legal, uma passagem legal para você, né? Como que foi isso daí? Rapaz, assim, ó, Bruno, eu acho que foi uma das maiores experiências assim, da minha vida, com certeza. Porque, assim, a gente, como eu sempre trabalhei muito com fundo, né? Com os atletas de resistência, a gente estuda sobre o Quênia, estudava sobre o Quênia, sobre como que era as coisas lá, e a gente teve essa oportunidade de ir lá realizar o treinamento, acompanhar o Daniel no treinamento lá, né? E lá foi um baita aprendizado, não só na área profissional, mas sim, na área como pessoa, né? De ver como o povo de lá, eles vivem com o mínimo e como eles trabalham, cara. Como eles são determinados naquilo que eles querem. E além disso, a união que eles têm, né? Então a gente que gosta do atletismo, sai na rua lá de manhã, vê um grupo de 50 atletas correndo forte para lá, depois tem outro grupo de mais 40, 30 para cá. Então a região que eu fui lá é o top dos fundistas, né? Então foi uma experiência gratificante, sim, foi muito bom para minha vida. Aí também tive a oportunidade de ver o menino lá, o Denis, treinando lá, daí eu postei um vídeo lá que viralizou lá. Aí o menino ganhou um monte de coisa lá, tive a oportunidade de conhecer ele. Depois me chamaram lá para fazer monitorar ele, fazer uma consultoria com ele lá. E hoje ele tá correndo lá em Dubai, lá, fazendo uns treinamentos. Não sei se, assim, até falei pro pessoal lá, né, que o pessoal que assumiu ele lá é DBA, próximo da BDA, né, que é da Inglaterra, uma empresa da Inglaterra que ajuda o pessoal lá. Sim. E eu até falei, dá uma bolsa de estudo para esse menino, porque assim, lá para você conquistar alguma coisa com uma corrida, o cara tem que ser muito bom, mas muito bom. É isso que eu ia perguntar, até lá, né, onde você foi, principalmente na região que você foi, como que é? É o primeiro esporte lá, todo mundo... Não, lá é o futebol lá, né? Então, todos os melhores do mundo estão lá. Por isso o cara tem que ser bom. Então, se o Denis vem para cá, ele até medalha em Troféu Brasil, mas lá ele é mais um. Ele é comum. E aí, assim, conversando com eles lá, eu falei assim, foca no estudo com esse menino aí, manda ele para algum país. Até assim, falei, se tiver uma oportunidade lá no Brasil para ele estudar lá, para ele poder seguir a vida dele, porque ele é bom, ele corre. A gente viu lá que ele tem algum potencial, mas para ele competir com os grandes atletas lá, para
o pessoal lá mandar ele para a Europa, ia ser bem difícil. Mas eles estão ajudando bastante o Denis lá. Legal. Então foi uma oportunidade. Tive 3 vezes lá, né? Então aprendi bastante. Conheci treinadores, bons treinadores lá. No campo que eu fui, conheci treinadores da Coreia do Sul que também estavam fazendo preparação para os Jogos Olímpicos. Então foi uma experiência legal. Sim, na parte profissional e na parte humana também foi sensacional. É outra realidade, né? É, A gente poxa. aqui, às vezes a gente acaba meio que reclamando, assim, entre aspas, reclamando da nossa realidade, a hora que Sim, a você gente, se depara com as coisas, deve ser muito... às vezes na primeira dificuldade a gente tá reclamando, tá murmurando, e a gente vê lá que, tipo assim, o pessoal lá é tudo... Eu costumava falar que quando eu tive lá parecia aquelas histórias que meus avós contavam, de sítio, aquelas coisas, porque sim. o pessoal lá, eles têm o terreninho deles lá, um planta feijão, o outro planta um legume lá, e eles vão trocando lá pra todo mundo poder comer aquilo. Todo mundo se ajuda. Se ajuda. E aí aquele negócio, até esqueci o nome agora, eles comem uma massa, o arroz, e dificilmente tem uma carne. Carne é bem difícil eles comerem. Então, eles são... Você lembra do nome Tem uma massa lá que é tradicional eu não sei o lá, nome, eu esqueci mas o nome, eu já me fugiu agora. Mas a dieta deles é basicamente isso daí, é o carboidrato, carne de vez em quando. Deve ser muito... Aí cada um tem uma cabritinha lá que dá o leite, quando a cabrita para de dar o leite, tchau, né? Aí vira carne, vira o almoço. Então é bem por aí. Mas foi uma experiência boa. Foi legal. Foi. Imagino que, pra um cara, um atleta de alto nível lá, como o cara consegue, sei lá, aqui todo mundo fala dieta, não sei o que, tal, o cara não tem isso lá, né? Ô Bruno, mas assim, o que eu observei lá não tem muita coisa para desviar a atenção dele. Então o cara que vai lá, ele vai se concentrar naquilo lá. Porque ele vai ficar num alojamento lá, é foco 100%. Aqui no Brasil tem muita coisa para fazer, tem muita distração. Sim. A gente, assim, entre os treinadores, a gente comenta muito isso, né? Porque o cara vai lá e ele só foca naquilo. Então ele é uma imersão lá no treinamento, tem altitude que vai ajudar ele. Então ou ele vai lá e foca ou ele vai embora rapidinho. Entendeu? Porque não tem muita coisa assim para ele distrair, não. Entendi. E fora lá, teve alguma outra viagem que você fala assim, nossa, essa viagem também foi legal? Não tanto no âmbito profissional, mas também na vida, assim, nossa, essa viagem foi legal, essa viagem foi top, eu achei que, assim, eu fui com o atletismo, achei que profissionalmente ia ser mais legal, mas foi mais legal ainda conhecer o ambiente, saber tudo. Então, Felipe, assim, eu tive a oportunidade, né, de viajar quase a América do Sul inteira, né? Então a gente vê a cultura do pessoal, né? Então, tive no Equador, tive na Bolívia. Bolívia é bem diferente, você chega lá, não tem McDonald's, não tem nada, a comida é diferente. Então, é um lugar assim que politicamente é muito diferente da gente. Então a gente vai aprendendo com essas questões, né? Colômbia, acho que é um país muito bonito, muito parecido com o nosso. E também a Europa também, né? Tive a oportunidade de ir para a Europa e ver a diferença que é. As milhas estão em dia. Lá é Legal demais. outro nível, né? E o Japão, né? O Japão, infelizmente, estava na pandemia, não pude sair do hotel, não podia fazer nada, só ir treinar e voltar. Mas assim, a gente vê a diferença também, né? O pessoal que acompanhava a gente, muito educado, uma educação assim que todo mundo fala, né? Japonês é educado, mas real mesmo. O avião parou assim, estacionou num lugar lá, o pessoal faz assim do lado do avião, o pessoal que trabalha. E embora o pessoal... Sério? Nossa, brincadeira. E o pessoal do hotel também, Cultural, sempre né? muito Cultural cultural. dele. Eu lembro uma situação legal, porque era assim, o hotel que a gente ficava tinha o refeitório, né? Era do outro lado da rua, e a gente tinha um caminho para seguir, e tinha uma faixa de pedestre que era toda delimitada, tinha guarda aqui e guarda aqui. Aí os guardas ficavam aqui, daí tem um atleta que estava com a gente lá, ele pegou e falou assim, eu vou ver que eu vou pisar fora dessa faixa. Ele colocou um pé fora da faixa,
o policial apitou. Então, os caras são rigorosos também. Assim, disciplina. Vou testar Então, essa faixa aqui, se é real e a gente mesmo. falou, cuidado, porque teve gente lá, não sei se era brasileiro ou teve atleta que tinha sido mandado embora de volta porque saiu da zona lá das regras lá por causa da pandemia, né? Cara, Mas são situações assim que a gente vê que é o diferente pessoal do que a lá, gente você está vê vídeo, acostumado, você né? vê vídeo, o pessoal lá parado, não passa carro nenhum, tá parado esperando abrir o sinal Sim. do pedestre, que não pode atravessar. Se tem sinal do pedestre, tem que Sim, atravessar na lá hora certa. é muito rigoroso. isso aí, pra quem não sabe, acho que pelo que eu entendi, você tá contando a história da Olimpíada já. Isso, daí. né? No Japão foi quando eu estive nas Pra Olimpíadas. quem não sabe, o pessoal aí, o Neto, primeiro treinador da história, espero que não seja o último, mas Não, o primeiro da tinha BDA, vários. da história da BDA, É. a participar de uma Olimpíada, né? Ou seja, conta mais um pouquinho pra gente dessa participação, desse feito único aí, que deve ser um negócio surreal, né? Foi mais ou menos na mesma época que eu tive no Quênia, né? Que a gente foi fazer a preparação pouquinho lá. depois, né? Eu vinha treinando o Daniel tinha vindo para cá para BDA, mas eu estava em fase de recuperação. O Daniel já era um grande atleta nas categorias de base, né? Sub-20, tinha sido campeão, até campeão do Troféu Brasil. Aí teve alguns problemas lá, daí ele retornou com a gente. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Quênia para ele fazer uma preparação. E aí, durante a temporada que ele estava no Quênia, a gente conseguiu colocar ele numa maratona. Que ele foi lá e fez o índice olímpico. E no momento que eu estava lá na segunda fase de preparação, que ele já estava se preparando para ir para as Olimpíadas, para o Japão, eu fui convocado para ir para a Olimpíadas como treinador, né? Fui o treinador principal da maratona. Tinha um outro treinador lá. Então foi assim, para quem trabalha com esporte, É o ápice. é o né? ápice. Então, assim, muita coisa passa na cabeça. Fala, pô, Ficou sem dormir uma semana. não, o legal foi que quem me falou que eu fui convocado foi o Vitor, nosso atleta do salto de distância, Ah, né? é? O Vitor Porque sabe. lá no Quênia era 6 horas adiantado. Aí eu acordei de manhã com uma mensagem, eu olhei o celular, parabéns. Daí ele mandou O boletim? o boletim lá, convocado. Falei, poxa Nossa. vida. É lógico, a gente tinha expectativa, né? Aham. Tinha expectativa de ir, mas quando você vê seu nome lá sendo convocado, poxa, a alegria é enorme. Você não... Família, como ficou? Nossa. Todo mundo. Todo mundo Ah, a gente aqui mandando também, mensagem, foi uma todo festa. mundo mandando mensagem, todo mundo parabenizando. E aí vem aquela questão da responsabilidade também, igual o Cleverson falou, né? É uma baita de uma responsabilidade. Aham. Mas assim, é o ápice, né? Zerou aquilo que a gente o quer. game. como- Assim, é lógico, a gente quer ir lá para fazer o melhor, para quem sabe ganhar uma medalha, mas de você estar lá no meio das feras lá, nos Jogos Olímpicos, é muito legal. Cara, imagina, eu nem consigo imaginar o que é uma vila olímpica, assim, um lugar. Tipo, como que funciona? Dá pra você contar um É uma cidade, né? É uma cidade. No Japão ainda, né? Que é tudo organizadinho. deve ter Assim, sido- a Vila Olímpica eu fiquei pouco tempo lá, né? Eu fiquei no dia da chegada, dormi um dia e já fui para Sapporo, porque a maratona, Tóquio estava muito quente na época, e eles fizeram a maratona em Sapporo, que fica 800 quilômetros de Tóquio. E no retorno a gente ficou na Vila Olímpica também. Então tem tudo lá. A alimentação 24 horas, você vai comer a hora que você quiser. O pessoal fica na rua 24 horas. Então, se o cara for para uma Olimpíada e ele não for disciplinado, ele esquece, porque lá tem tudo assim à vontade, comida, qualquer tipo de comida, McDonald's, Coca-Cola, tem tudo lá. Então, se o cara não se cuidar lá, Eu ganhar 10 na primeira semana. e aí lá você vê os caras, né? A gente vê o pessoal do vôlei, eu vi o pessoal da seleção de vôlei, os grandes atletas lá, os maratonistas, então tá todo mundo junto lá, caminhando na rua, é bem legal. Experiência sensacional. Sensacional. E tem comida do mundo inteiro, né? Então se o atleta vai lá, se ele resolve comer coisa diferente lá, passa mal, tá enrolado, né? Nossa, é melhor Então, ir o cara tem que se no- cuidar. Você ia ser Eu fiz isso aí. Deveria comer Fiz isso aí, japonês. meu primeiro viagem com a BDA. Nunca tinha viajado. Fui de. Mandou ver. Comi feijoada, comi japonês. Nossa, tudo junto. Tudo. Nossa, rapaz do céu. Olha, ele continua fazendo isso. Ele faz parte da Só que esse dia O café esse da dia eu manhã do passei mal. hotel é calabresa com salsicha, com Nossa. abacate, com Nutella. Rapaz. Comi tudo, passei mal. Primeira viagem, passei muito mal. Meu Deus do céu. Aí Nunca não foi mais mais. comi sushi, nunca mais olho, nem olho mais.
Cara, queria aproveitar também, já que a gente está falando de Olimpíada, de título aí, o Cleverson é um dos poucos atletas da PDA que a gente sabe, acho que do ginásio, só você e seu irmão, né, que foram Sim. campeões, né? Sim. Como e que foi isso aí, a Ana então? Cecília também, né? Que hoje não Ah, tá verdade. na BDA. Mas foi a minha primeira seleção, né? Se for parar pra pensar que foi a seleção a nível escolar. Uhum. E também a primeira viagem indo pra Europa. Então, eu tinha... Onde foi mesmo a competição? Foi na Turquia, foi em Trabzon. Ah, Foi uma cidade, Turquia, né? eu não lembro quantos quilômetros, mas só voo de avião deu 2 horas e... umas 2 horas e 20, mais ou De menos. Istambul, né? De Istambul, da capital. Uhum. E, assim, representando a seleção, né, seleção escolar, e foi uma competição que, pra mim, assim, foi muito desafiadora, porque uma semana antes teve um atentado em Istambul, no Ah, eu aeroporto de lembro disso, o Istambul. pessoal tava preocupado pra Uma caramba. semana eu antes lembro, teve um atentado, e quando aconteceu, assim, o atentado foi na quarta, a gente ia viajar na quarta seguinte. Aí aconteceu, apareceu no jornal, aí minha mãe, pelo amor de Deus, você não vai mais, pode cancelar que você não vai. Eu olhei, fiquei com os olhos desse tamanho, falei, o quê? Falei, não, ô louco, vou pro outro lado do mundo, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, eu vou voltar pra casa. Ela, não, você não vai. Aí meu pai falou, não, fica tranquila que ele vai dar tudo certo. Falei, não, eu tenho que ir. O louco, é viagem Pô, vou pra Europa, vou ficar, não sei lá quantas horas daqui, mais de 14 horas de voo. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16, eu ia fazer 17 ainda, tava com 16 anos. E aí fui pra Turquia, campeão mundial escolar, um título, assim, muito importante na minha carreira, né? Foi o primeiro título internacional que eu tive, depois dos GPs internacionais que eu competi também no Uruguai, Paraguai, Argentina, Guiana. Então, assim, foi o título que eu já tava vindo dessa constância, né? De, poxa, consegui um título brasileiro, então é possível eu conquistar coisas maiores. E aí vai um outro campeonato brasileiro, um outro título brasileiro, opa, já estou entre os grandes. Então eu sempre acreditei muito em mim, falava, pô, não é impossível estar na seleção, então também não é impossível conquistar o ouro. Então a questão da determinação, da disciplina, sempre eu andei muito nessa linha. De falar, poxa, se é para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, então isso aqui é o caminho certo, ponto final. Não existe outro caminho. É A e B, você segue o A que dá certo ou você quer desviar para o B? Não, então eu vou no A, ponto final. E na época, né, quando a gente teve a seletiva dos jogos escolares, o Neto sempre direcionava muito, vai ser assim, assim, assado, o campeão garante vaga, o segundo talvez a gente não sabe, então a gente tem que brigar pelo primeiro. Eu falava, não, beleza, então, primeiro lugar é a chave, não existe segundo, é primeiro, ponto final. Então, da seletiva pro mundial, do mundial pro título, e como o Neto falou, cultura totalmente diferente da nossa. Lá na Turquia, né, as mulheres sempre andam de véu, elas não podem mostrar o rosto. Então, pra mim, assim, foi muita novidade, porque eu queria tirar foto, queria mandar pros meus pais. 16 anos. Chamaram ele de Neymar lá, queria tirar chamaram foto. de Nossa, Neymar, deu até um problema lá, teve até menino Você que usava quase uma usava. caninha, né? Foi a época Olha lá. do cabelo liso, foi a época do cabelo liso, até uma vergonha, tem essas fotos, não tem nem como esconder. Eu não tenho nem como esconder as Quer ver, ó? fotos. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Mas foi essa época do Neymar aí, até foi até engraçado, que na época o pessoal, o Rodrigo, né, que era um treinador que acompanha a gente, falou assim, vamos fingir que o Neymar tá aqui, então vamos todo mundo barrar você aqui, ó. A gente tava passeando, conhecendo a cultura lá, falou, não, vamos barrar você, vamos começar a gritar Neymar, Neymar, Neymar. E a criançada tava jogando bola do outro lado da rua, era uma quadra e tinha uma avenida. E aí, Neymar, gol, 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 gol. A criançada, Os brasileiros. a criançada brincando de bola. Aí o menino parou assim, Neymar. Aí um monte de criançada veio correndo assim. Parou, aí o Rodrigo falou, corre pra dentro da van. Aí a criançada, Neymar, oh my God, Neymar. Mas um quase atropelado, eu falei assim, eu vou matar uma criança, vou matar a criançada na Turquia. Eu falei, meu pai. Então, Esse aqui é fã número 1 do Neymar. nossa, rapaz. Ele tava moicano também. Usava também? Mas tava parecendo mais o Viola. Mas olha, foi uma febre, foi assim, foi uma experiência muito boa. Mas quando vocês estavam lá, teve um problema lá também. Teve até uma questão do atentado. Teve uma ameaça lá. Estavam querendo derrubar um dos principais lá do governo. E aí teve até o pessoal do exército entrou no meio. Isso já estava sendo na capital, em Istambul mesmo. Então a gente estava bem longe de lá. Mas assim, na época que estava tendo a competição, estava tendo essa situação aí, assim,
a quem estava aqui no Brasil estava desesperado, minha mãe Lógico, desesperada, que dá várias meus delegações avós, lá, né? isso, e não era só atletismo, né? Era assim, era todas as modalidades dentro era como se fosse uma Vila Olímpica. Então complexo tinha, gigante. sim, um complexo gigante, Brasil, França, Índia, Turquia, Alemanha, outros países também que estavam lá. Então, assim, o pessoal ficava muito preocupado, mas assim, de certa forma, em Trabzon a gente ocorreu tudo da melhor maneira, o pessoal muito atencioso, gosta muito dos brasileiros, o pessoal gosta muito dos brasileiros. Não sei, Neymar, mas assim, foi uma experiência maravilhosa, assim, eu registrei muitas coisas muito importantes na memória e espero poder competir de novo na Europa, né? Mas isso me marcou muito em 2016 por ser muito novo, né? Tava vivenciando esse momento muito novo. E aí depois aí em diante foi as outras competições, mas a Turquia deixou bons momentos. Legal demais, parabéns, cara. Eu lembro disso daí, a gente tava acompanhando de longe aqui, é claro. Todo mundo ficou feliz pra caramba. Parou, como eu diria o Thiago Galhardo, não parou o Brasil, mas parou a BDA. Aí foi. Fazer uma chegada, né? Foi feita a chegada, então assim, foi muito importante, foi muito marcante pra mim isso. A Pô, questão pra de todo mundo, mostrar, isso, legal assim, demais. de mostrar que, poxa, o esporte de Bauru tá bem, as coisas estão Estamos no caminho acontecendo, certo, né? estamos no caminho certo. Então, Uhum. assim, pra mim o título, eu falei muito, né? O título não foi meu, o título foi pra Bauru, o título foi pro clube, o título foi pra quem orgulho, acreditou. né? Claro. Então, assim, eu fui uma das sementes que fez com que muitas outras pessoas acreditassem, né? Inclusive seu irmão que veio. Inclusive meu irmão, Quantos anos exatamente. depois ele... O Diogo foi em 2019? O Diogo foi campeão sub-16. 16. 2017, no ano seguinte. No né? ano seguinte, 2018, foi a seletiva também. Ah, não, desculpa. No ginásio foi em 2018. Foi 2018. Ele também é campeão do 2017. Brasil, também, Sim, né? o Diogo Mundial, foi né? campeão brasileiro, foi bicampeão brasileiro, né? Ele praticamente foi eleito, o Rodrigo comentou uma vez que ele foi eleito o único atleta a ser 3 vezes campeão brasileiro, porque o Diogo, ele foi campeão brasileiro sendo o último ano de sub-14. O Diogo tinha 13 anos quando ele foi campeão brasileiro. E o campeonato brasileiro sub-16 é de 14 a 15 anos. Então o Diogo era um meninão de tudo, Fenômeno. praticamente não treinava, assim, o Neto ainda falava assim, né, vamos fazer 2 voltas? Nossa, não gosto de 2 voltas. Então vamos fazer uma aceleração aqui, aceleração eu gosto. Aí ela Entregando, acelerando. então. Esse aí Errou o ponto aí. É a E genética assim, dos caras, da DNA. não tem jeito. e ele, assim, ele sempre teve muito potencial. O Diogo, dos 3 irmãos, né, eu sempre falo, eu sou o mais velho, o Diogo é o do meio, eu tenho o Giovanni que é o caçula, que hoje também faz parte do rendimento, ele treina com o Neto. E assim, o Diogo sempre teve muito potencial, sempre Muito forte, né? muito forte. Desde pequeno, sempre, desde pequeno. Então, assim, ele teve, assim, as capacidades dele, foi pro ginásio, se tornou campeão também, junto com o revezamento, né? Que é o revezamento medley, que são 4 atletas. Um atleta corre os 100 metros, o segundo corre o 200, o terceiro 300 e o quarto 400. E ele, por ser o mais forte, correu o 100. E, assim, o Diogo foi uma peça muito importante ali na época, né? Tanto nessa fase da categoria de base, depois para a formação adulta. Hoje, infelizmente, ele parou, né? Não conseguiu seguir na profissão como atleta, mas ele sempre foi uma pessoa muito, assim, de grande importância dentro do atletismo. Sim. Os atletas que hoje são da idade dele sempre perguntam, e o Diogão, e o Diogão? O Diogão hoje deu uma parada, fala, o Diogão era diferenciado. Mas dá pra voltar ainda, não. Então, basta querer, né? Precisa querer, mas assim, ele sempre foi muito diferenciado. O Diogo eu sempre falei muito pra ele, falei, cara, você é um dos caras que eu tenho certeza que você quiser, se você acreditar em si, você chega nos Jogos Olímpicos, porque você não é porque você é meu irmão, mas você é diferente. Aí fala, será? Eu falei, você precisa acreditar primeiro, para depois acontecer. Alô, vamos fazer uma campanha aí, o hashtag volta de Hashtag volta Diogão. Coloca aí, ó. Então, falando sobre isso ainda, o que vocês acham que falta pro atletismo ser destaque realmente assim no Brasil? Acho que falta alguma coisa das confederações, de algum lugar? Assim, falando em resultados, eu acho que o Brasil, do tamanho que acho que falta para massificar, né? Tem que o atletismo, eu acho que o esporte, né, tem que chegar nas escolas. Eu acho que o ponto ideal é as escolas. Então, num país desse tamanho, se todo mundo tiver a oportunidade de praticar várias modalidades, tem muita gente boa.
A nossa genética é boa. Sim. Então, eu acho que falta ter essa massificação e depois desenvolver um trabalho de seleção de talentos e conseguir segurar esses talentos e desenvolver eles. Porque assim, de 100 talentos, você vai conseguir tirar um ali para um Jogos Olímpicos. Estou falando assim por cima, né? Então é uma quantidade pequena. E se você não faz isso, fica muito difícil. Então, sempre é aquele atleta que por um acaso apareceu. Então, no Brasil, infelizmente, a gente não tem um trabalho coordenado para que se descubra esses talentos que estão por aí. Estão nas escolas, estão nas favelas e a gente perdendo muitas crianças aí para as coisas erradas, né? Então, se tivesse uma gestão nacional trabalhando o esporte, além dos resultados, ia ter menos pessoas doentes, a cultura esportiva do país ia ser muito melhor. Hoje, a cultura é só o futebol. Futebol, todo mundo sabe do futebol. O atletismo só é conhecido nas Olimpíadas ou na São Silvestre. Então, o Clarence corre 100 metros e o pessoal pergunta, e você vai na São Silvestre no final do ano? Então, o pessoal não conhece, né? E isso não é só no atletismo, né? Nas outras, tem modalidades que a gente mesmo só vê na Olimpíadas. Então, eu não conheço o atleta que faz esgrima. Sim. Por que não poderia ter esgrima na escola? Por que não poderia ter outras modalidades nas escolas? E o acesso nosso, que a gente que é das equipes, né, dos clubes de esporte, é muito difícil você acessar a escola. Sim. Que está lá, os atletas estão lá. Então, eu acho que o Brasil, o governo brasileiro teria que desenvolver esse trabalho para que a gente consiga oportunizar o esporte para mais jovens, né, mais pessoas. Sim. A gente estava conversando com o Yuri, com o Max a semana passada, né? Eles falaram de alguns projetos, alguns planos que a natação tem, que é o radar, né? Coloca radar em alguns atletas. Isso tem também no atletismo ou não? Tá zerado, não tem esse negócio de radar. Você coloca um radar, monitora o atleta ali numa faixa etária. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo tem o Centro Nacional de Treinamento que fica em Bragança Paulista, né? E lá eles fazem vários campings com os atletas que são os melhores ranqueados, né? Tem surtido algum efeito, mas assim, para o tamanho do nosso país ainda é muito pouco, né? Tinha que ter mais centros de treinamento espalhados pelo país todo, né? Poderia abrir mais oportunidades para outros atletas, porque um atleta lá do Sub-18, ele é primeiro do ranking, não quer dizer que ele vai chegar lá no alto rendimento. Sim. Pode ser que um atleta que seja 10º colocado, ele se desenvolva, evolui e chega. Então, eu acho que essa questão do radar, né, que tem no atletismo, poderia ampliar, por ser ampliado. E também ter outros centros de treinamento. A gente mesmo fala que Bauru, a gente tem uma pista de atletismo que hoje, infelizmente, está numa situação muito ruim até para a gente treinar. Então, dentro do estado, uma região que era do centro do estado, por que não poderia ser um centro de treinamento? A gente receber atletas de outros lugares para a gente aprender também, a gente desenvolver o trabalho. Então, eu acho que tem alguns pontos que precisam ser melhorados para massificar o esporte e também na questão do alto rendimento. Sim. Essa questão que você falou das escolas, você falou que é difícil acessar as escolas, né? Tipo, você fala para vocês entrarem lá para convidar as crianças para participar do atletismo, ou você acha que, sei lá, inserir na educação física? O que você acha que você quiser? As escolas, a questão curricular também, eu acho que não é visado para o esporte, porque assim, eu tive alguns contatos com as escolas e eles têm muito, acho que o esporte de alto rendimento tem pessoas que têm muito medo de colocar porque é competitivo. E a gente que trabalha com esporte, a gente sabe que tem momentos de a gente colocar a criança numa competição, momentos de cobrar. Então, o pessoal entende que o esporte, desde a iniciação, é cobrança. E muitas crianças não se dão bem com as cobranças. Então, acho que essa questão
de passar para os professores de educação física como trabalhar o esporte, até o esporte competitivo, que é uma evolução, e até a gente que é das equipes. A gente tem dificuldade de pedir uma liberação para um atleta ir para uns jogos escolares. Por quê? A escola não quer mandar um professor, a escola não quer se responsabilizar. A gente tem alguns professores em Bauru muito bons que vão nas competições. A gente tem uns 4, 5 que acompanham a gente, que são parceiros da gente, que desenvolvem esse trabalho aí, mas a maioria tem um receio de liberar esses atletas, até de representar a escola, porque tem receio de ter uma... como que eu posso dizer? De acontecer alguma coisa na viagem e ter que responder por isso. Então é bem complicado. Já convidamos escolas para treinar, às vezes a escola tem problema com transporte, não consegue levar, então tem vários pontos aí que são barreiras aí que é muito difícil da gente entrar nas escolas. Sim. Agora uma voltada mais pro Cleverson, você ainda de dentro ainda, você ainda jogando não, né? Competindo, né? Ainda. Como que você vê nas competições que vocês falam assim, daria para melhorar isso, daria para fazer isso? Você tem alguma outra ponderação aí? Hoje, por já ser atleta adulto, assim, são pequenos detalhes que já faz grande diferença, né? Principalmente que eu sou corredor de 400 metros, né? Então, assim, nos últimos 3 anos, já sendo adulto, ano passado fui campeão paulista adulto, sonho ainda em ter a oportunidade de voltar para a seleção adulta, porque a seleção adulta é o ápice de qualquer atleta de alta performance, né? Então, assim, ficar entre os top 6 do Brasil, que já começa a pensar na possibilidade de um revezamento pela seleção. E são detalhes pequenos. Então, assim, sempre quando acaba uma competição ou a gente entra em fases de preparação geral, o Neto, a gente sempre conversa no que dá para melhorar, no que pode ser feito, no que dá para a gente tirar, o que dá para colocar. Porque, assim, o sonho de qualquer atleta, pelo menos assim, da forma que eu penso, é chegar ao ápice do esporte, que é os Jogos Olímpicos, né? Tem o Campeonato Mundial de Atletismo, o Campeonato Pan-Americano, mas o que é o mais visto no mundo é os Jogos Olímpicos. Então, assim, ainda tô novo, sonho com essa oportunidade, sonho com esse momento, mas a gente sabe que para chegar nos Jogos Olímpicos a gente precisa dar aquele degrau a mais, né? A gente precisa suar um pouco mais do que é o normal. E eu tenho certeza, eu vou abrir a temporada agora, dia 14 de março. Estou muito feliz, estou empolgado, porque eu estou numa fase muito boa da minha carreira como atleta. Essa adaptação, tanto como técnico e pai e outras atividades que eu também faço externas, eu consegui me adequar muito bem nesse ano. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito positivo. Ainda mais por ser início de temporada, eu estou me sentindo em ótima forma para conseguir voltar de novo a sentir o gostinho da medalha de ouro de novo no peito. Sim, se Deus quiser. Amém. Tá indo, sua. O Cleverson, por isso que eu falo que ele é um dos exemplos aqui, diferenciado demais. Porque geralmente o cara, tô com 25 anos, você tem, né? Sim. Já tô velho, entre aspas. Alguns pensam assim, tenho filho, fica botando empecilho. Não, ele tá usando isso como motivação para seguir o caminho, o sonho dele. Sim, é um sonho isso. Acho que 2013 foi a época que eu falei, não, agora isso aqui acabou, não vai ter outra opção, eu só vou parar quando eu realmente ver que, poxa, deu o que tinha que dar. Então, eu vou entregar tudo que eu tiver que entregar enquanto eu tiver força. Na hora que eu ver que não dá mais, realmente eu paro. Então, eu sou até um pouquinho teimoso nisso, porque tem que ser. Quando eu quero, eu vou até o final e custe o que custar, o sacrifício que for ter que fazer. E assim, depois que meu filho nasceu, a maior dificuldade para mim foi a minha primeira viagem ter ficado longe dele. Então, assim, ele tinha 3 meses, eu fui pro curso nível 1 já. Fiquei 9 dias fora. Para mim, ali já foi o maior teste. Eu falei, então, se realmente eu preciso ter uma boa formação como técnico, se eu preciso voltar a viajar para competir, se eu preciso realmente mostrar bons resultados e que meu filho me tenha como referência, eu vou ter que ver que a distância vai ser necessária. Então, ali, para mim, já foi uma baita de um quebra de barreira ali, que eu já tive que quebrar na hora. Falei, ele tem 3 meses, mas no fundo ele vai entender por qual motivo eu tô fazendo esse sacrifício aí. Legal demais. O Henry quase nasceu, ele tava viajando em competição. Verdade. O homem ficou desesperado. Foi uma turbulência, verdade. Ele estava em Cuiabá, Troféu Brasil. Nossa, ele tava para nascer, né? Ele tava para nascer, assim, graças a Deus já tava marcado, né? Ele nasceu no dia 11 de julho de 2023.
E o Troféu Brasil foi do dia 7, né? Do dia 7 ao dia No- 9. Do dia 7 ao dia 9, que dia 10 a gente retornou. Daí chegou no dia seguinte E e eu, nasceu. eu cheguei assim... Ele nasceu no dia certinho, então estava no programado. dia seguinte. Mas- Eu orando, mas assim... Mas a ele gente- tava pra nascer, não tava parecendo que... assim, o doutor falou assim que poderia ser que ele nasceria no dia 10. Assim, era previsto pro dia 11, mas se a minha esposa tivesse alguma contração, dor, algo né? assim, ela poderia ser encaminhada para Unimed no dia 10. Imagina a cabeça do cara. E eu, assim, querendo Para o avião que competir eu vou bem. correndo. Não, a gente até chegou aí no aeroporto para ver se eu conseguiria mudar a passagem, Adiantar, né? tentar adiantar ou ver a questão de transporte. Eu falei, nossa, agora eu preciso ver. E aí a gente tentou se organizar, até falou, não, vem junto com o pessoal, vamos esperar que ele venha, ele vai esperar você. Eu falei, não, amém. E eu orando. Certo. E eu ainda não, assim, competi, queria ter ido muito melhor nessa competição, porque foi um ano que eu estava muito bem, em 2023, estava na melhor fase da minha carreira como atleta, tinha feito a melhor marca pessoal, estava brigando, antes do Troféu Brasil, eu estava entre os 8 melhores do Brasil no ranking. E aí, mas é aquilo, né? Entre os 8 do Brasil, chega na hora do vamos ver, a gente tem que mostrar, né? Então, também não foi um voo tão fácil, né? Eu cheguei praticamente no dia da competição, a gente chegou, Chegou bem em cima. né? chegamos 2h30 da manhã, eu ia competir às 9. Então, assim, não que isso seja um problema, né? Porque eu ainda competi bem, de certa forma. Uhum. Mas eu sabia que ali, pra mim, foi algo que me marcou. Então, o resultado que eu gostaria de ter, eu não tive no momento. Não fui pra final, que era o objetivo. A cabeça de preocupação, poxa, meu filho vai nascer, eu quero estar lá pra poder ver esse momento. Então, assim, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Voltei. O resultado que eu gostaria de ter feito, não fiz, porque talvez às vezes não era o momento certo. Então, a gente tem que pensar, eu penso muito dessa forma, que o melhor está por vir. Então que seja esse ano que a seleção volte de novo aí. Vai ser. Vai Amém. ser. Se Deus quiser. Então, agora para deixar um pouco mais leve, né? Mais descontraído, qual o maior ídolo de vocês no atletismo? Pensando aí, Neto, qual? Busca aí. Acho que assim, para nós brasileiros, assim, temos vários modelos, exemplos, né? Mas o Joaquim Cruz eu que sou do fundo, né? Joaquim Cruz é um grande ídolo, né? Assim como Marilson Gomes dos Santos também, que é mais atual, né? Então tem vários, mas o Joaquim Cruz é o que ganhou a medalha, né? A medalhista de ouro nos 800 metros. Ele é um fenômeno, né? Então o Joaquim Cruz é um dos maiores. Os maiores. E o seu, Cleber? Eu como, assim, falando como atleta, os atletas brasileiros, assim, recordista para mim o Sanderley, hoje, até hoje ele é o recordista da prova dos 400, Sanderley Parrell. E a história dele, eu tive a oportunidade também ele fez um camp em 2019, o curso nível 2 eu tive a oportunidade de fazer o curso com ele. Para mim, assim, foi uma experiência incrível, porque um ex-atleta, né, que atualmente ainda é o recordista da prova, e a humildade que ele tem, a transparência que ele tem, a forma de conversar com qualquer outra pessoa de uma extrema humildade, mostra que, às vezes, para ser um grande atleta, um vice-campeão mundial, é a marca, é a expressão do que ele fez durante todo o processo na carreira. Então, isso me marcou muito pelo padrão humano que ele tem, sabe? O Sanderley é um baita de um treinador. Atualmente, ele treina o Matheus Lima, que é um dos melhores atletas hoje do Brasil, do 400, treina o Jadson também, o Marcelo, que são outros atletas das provas dos 400, meus adversários, né? Assim, mas assim, ele como treinador e como ex-atleta é de se admirar muito. Tive duas oportunidades muito grandes, né? Tanto de participar de um camping de treinamento, quanto poder fazer um curso com ele. Então, para mim, ele é uma grande referência e uma baita de uma inspiração também. Então, legal demais. Então, vamos Intervalinho? dar um intervalinho? Intervalinho rapidinho, depois a gente volta daquele jeito, com aqueles anúncios ali dos nossos patrocinadores. Não tem como pular o do anúncio, food. não. Vai ter que assistir. Bateu aquela vontade de comer uma porçãozinha no final de semana? Ó, não perde tempo. Vem aqui, ó, Restaurante da Hípica. Aqui você encontra as melhores porções aqui, ó. E só isso, quebra ou não? Só porção ou não? Não, o restaurante da Hípica, pra mim, o prato principal daqui é a parmegiana, né? O carro-chefe deles.
Megena é boa demais. Inclusive, ó, nosso querido Cleverson acabou de fazer o maior merchan da história do Megena. É muito bom a Megena dele, tem feijoada também, aquela cervejinha gelada. Tudo que você precisa. Bacana, né? Então, e aí vai ficar onde o número? Aqui? De novo? Na tela aqui, ó? Tá na tela aí. Tá na tela aqui o número. Então, ó, liga lá, vem aqui, que você não vai se arrepender. Valeu? Pessoal, vamos começar agora então o quiz da BDAcast, que é nosso quadro aí de perguntas e respostas, e quando a gente vai fazer umas perguntinhas para os nossos convidados e aí eles entram num consenso e respondem para a gente. Vou começar então com a primeira pergunta. Qual é a prova do atletismo que envolve corrida, arremesso e salto, que é realizada em 2 dias? A letra A, decátulo, B, heptátulo e C, pentátulo. Que ocorre em 2 dias é o decátulo. É tipo show do milhão, a primeira Sim, sim. é sempre Daí vai ficar fácil. difícil. Boa, acertar, a primeira. Letra A, decátulo. Agora 2. Quem foi a primeira mulher a correr oficialmente a Maratona de Boston, desafiando as regras da época? Maratona de Boston. Vamos lá. A letra A, Joan Benoit. Cara, a pronúncia aqui dos nomes vocês não levam muito a letra B, Catherine Switzer. A letra C, Paula Radcliffe. A letra... É difícil. Letra B? E aí, Cleber? Eu Tá acho com ele? que é a letra C, hein? Não, letra C não. Será? Tem a B e a A. Quer que eu repita as opções? Fala de novo. A letra A é a Joan Benoit. Letra B, Catherine Switzer. E letra C, Paula Radcliffe. A letra A, né? De letra A. Letra A? É. Certeza? Não quer ajuda dos universitários? Alguém sabe do atletismo aí? Não, essa não. Essa é a letra B. A letra B? Catherine Switzer. Se tivesse ido pro Neto na primeira... Aí, ó. Vamos para a terceira, então. Qual o recorde mundial na prova de salto com vara masculino? Essa pro Cleber é difícil, né? Você é velocista. Letra A, 6,26 metros. Letra B, 5,90 metros. Letra C, 6,10 metros. Letra A. Pode ir? Pode. A. Ah, 6,26. né? Ó, o Cleber só perdeu o bonezinho dele que ele Palminha editada, igual do Silvio Santos. Editada. Lá, palminha de editório. Agora número 4, hein? Vamos lá. Em qual prova o brasileiro Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles? O seu ídolo, hein? Você não pode errar, Isso aí cara. eu não vou nem responder. Em então. 1984. Ah, não, deixa, não dá nem dica, não dá nem... Ele já falou, cara. Letra A, 800 metros rasos. B, 1.500 rasos. C, 400 com barreiras. Letra A. Não, isso aí não. Isso é brincadeira, hein? 800 rasos. E agora, qual atleta norte-americano venceu 4 medalhas de ouro às Olimpíadas de Berlim em 1936? Acho que o único nascido aqui é o Vinícius nessa época, desafiando o regime nazista. Rapaz. Esse é fera. Letra A, Jesse Owens. Uhum. B, Carl Lewis. Ou C, Emil Zatopek. Emil Zatopek. Letra A, né? Letra A, Jesse Owens. Estão certos de... Ó, que é 36, 36, né? 36, ó, é o Jesse Owens, letra A. B, Carl Lewis. Ou C, Emil Zatopek. Época do nazismo. Foi o... Esse Owens. Isso. Época do nazismo. Os caras estão estudando. É louco. Saiu até um filme dele, cara. Assisti 3 vezes, pô. Sério? Pô, esse filme, bicho, o filme dele é muito top. O filme foi Como que é muito... o nome do filme? E o Clepson. Eu não, É diferente. eu não lembro se é... É alguma coisa... Corre, alguma coisa Não, assim. é o- Como que é o nome? Tinha na Netflix. Fica a dica pra molecada. O filme, assim, um filmaço. Baseado em história real. O Jesse tudo. Owens. Sim, Botar do Jesse Owens, Netflix. É, vai aparecer. Jesse Owens já vai aparecer, mas é muito top. Esse aí Legal foi demais. aqui, tem o ano, né? Porque o Zatopek também ganhou 4 medalhas, né? Ah, é?
Tem pegadinha então. Tem pegadinha Essa foi nessa. embaçado. Essa foi a quinta, né? Aí, eu queria agradecer a nossa diretoria que dos 5 foi para 11. Ó, 5, ó, pra pergunta 11, pulou algumas aí. Não é corte não, viu? Não é corte não, viu? Não é corte isso aqui não. Qual velocista detém o recorde mundial dos 400 metros rasos com o tempo de 43,03 segundos? Dá pra opção não, dá pra opção Nem não. precisa, essa aí tem que ser na lata, Clécio. Eu quero ver. Vamos lá, Helder Van Ilker. Olha lá. Sul-africano. Helder Van Ilker, eu não sei nem falar isso aqui. Helder cara. Van Ilker. Ajuda aí, ô Felipe. Como que é aqui? Recorde mundial Não. olímpico nos Jogos do Rio 2016. Aqui nem falou, ele até lembra, tá falando Olimpíada. Nossa. Na raia 9. Na raia 8 ainda, hein? Sem visão de nenhum atleta. Correu só ele. Na e o 9, tempo. na raia 9. Raia 9. Aí a 9. Só Raia ele 9. e o tempo. Ele correu sem visão de ninguém. Foi a prova. 43,03. 03. Prova maravilhosa. Quem puder assistir no YouTube, puxa lá que Aí. é absurdo. O cara viu? é uma enciclopédia do atletismo. Pô, parabéns, isso aí, cara. Vamos lá então. Qual atleta do Brasil conquistou ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008? Letra A, Maureen Maggi. B, Jardel? Jadel Gregório. E letra C, Vanderlei Cordeiro de Lima. O Vanderlei Maratona. É a pegadinha, Ô, louco, mas pegadinha é pra você. Ô, chat GPT. Amanhã os caras vão ter um BR ali. Letra A, morre imagem, né? Morre imagem. Isso aí. É. Boa. Vamos lá então agora. Próxima. Quem detém o recorde mundial da maratona feminina? Essa aí. Essa eu vou ter que deixar pro Neto. Que A assim... letra A. Tigres Acefa. Letra B. Cara, é difícil pronunciar isso aqui, velho. Só tem consoante, tem uma vogal. Letra B. Ruth Chepengetish. E letra C. Paula Radcliffe. Depois eu queria dar um zoom nisso aqui, cara. Porque é possível pronunciar isso aqui. Fala a letra A e B de novo. Ó. A letra A. Tigres Acefa. Letra B. Ruth Chepengetish. Meu, cara, Isso tá muito bom. não, nem o Atila consegue falar isso aqui. É húngaro isso aqui. Letra A, né? É a Tigres. Tomar no cu, velho. Ô, que porra. Ô, lê isso aqui. Ô, lê isso aqui, cara. Tem uma 13 aqui, ok? Que é Ruth? ChatGPT. É ChatGPT. Tá falando aqui, caralho. Não dá pra falar isso aqui, velho. Tá louco? Vamos do pulo aqui, vamos. Ô, é sério, cancela essa, mano. Corta essa porra aí, a 13 não dá, não. Não, Cancela. mostra pra eles aí, a 3, pelo menos. Sem mostrar o Vou mostrar a 13 aqui, ó. Como que lê essa merda aqui, velho? Aqui, ó. Consegue ver aí? Não é B, né? Tá aqui já. Como que fala isso? último. Como fala esse nome aí? Chepchenet. Ah lá, nem o Neto consegue falar. Não, eu tampei, burro. Vai, ó, vamos voltar pro próximo então. Boa, na hora. A última então agora. Essa aí é pros dois vamos. Quem foi o primeiro brasileiro a conquistar ouro olímpico no atletismo? Letra A, Ademar Ferreira da Silva. Letra B, João do Pulo. Ou C, Nelson Prudêncio. Medalha de ouro. João do Pulo. Primeiro brasileiro a conquistar ouro olímpico no atletismo. Acho que o João do Pulo, sim. O Ademar Ferreira veio depois. O Ademar Ferreira veio... É primeiro o ouro, né? O Ademar Ferreira foi no Pan-Americano. O Ademar Ferreira. Ademar Ferreira foi no Mundial. As 2 medalhas mundiais. Tem no símbolo do São Paulo. João do Pulo. João do Pulo? João do Pulo. Estão certos disso? Olha. Acho que é o João do Pulo, sim. João do Pulo. Não, Ademar Ferreira da Silva. Ademar Ferreira da Silva. Mas essa aí, ó. Acho que é igual um do É, então, isso que eu ia falar. É. Dá uma questionada nele, ver se ele é
Ah, não, mas eu acho que o João do Pulo, eu dei uma pesquisa mais ou menos, eu acho que ele não foi ouro, né? Não chegou a ser ouro. Na verdade. Ele foi bronze, eu acho. Vamos ver assim. O E o Ademar Ferreira. Sábado de palma. Felipe Moreira. Não, É mas, a ó, única que ele pesquisou. É o único mesmo, o João do Pulo, eu lembrava dele. não é a última não, cara. Tem mais uma aqui. Tem tá na mais uma página de aqui, ó. trás, né? É. Agora, essa é braba. Vamos lá, então. Quem foi o primeiro atleta a correr 100 metros rasos abaixo de 10 segundos? Letra A, Usain Bolt. Letra B, Jim Hines. Ou C, Carl Lewis. Letra B. Jim Hines? Certa resposta. Vocês ganharam, negão? Aqui, ó. Pra vocês aí, Prêmio ó. top, ó. Prêmio aí, ó. Bonezinho. Valeu. E aqui, Obrigado. uma mochilinha aí pra vocês. Valeu. A chuteira que eu fui bater aqui no seu Aí, site. ó. né? Ô, fim do ano. Na época do fim do ano, nas férias, a gente já... Valeu. Legal demais. Bora, hein? Pronunciar, né? Quem foi melhor? Agora, aquele quadro que vocês gostam, eles vai perguntar pra vocês falam agora aí pra gente quem foi melhor na concepção de vocês. Izimbaeva ou Jennifer Sur? Zimbaia. Izimbaeva. Você também, Cleber? Você também? Concorda? Então, beleza. Zete ou Rogério Ceni? Rogério Ceni. Rogério Ceni, né? Os outros são paulinos? Eu sou tricolor. Não mesmo, Sou tricolor. Os Vingadores ou a Liga da Justiça? Vingadores. Marvel, Vingadores. 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 Coca ou Pepsi? Coca. Olha os cocômetros aí. Zero. Não, eu parei. Eu vou além agora. Zero ou normal? Normal. Nervoso? De garrafa do Rio? E de vidro e com Ou limão e de gelo. todos eles 90. E com limão e gelo ainda. Bora. Tom Brady ou Patrick Mahomes? Brady. Rapaz. Tom Brady. Pagode ou rock? Pagode. Pode. Pagode. Como 50 sempre. Cent ou Jay-Z? 50 Cent, né? 50 Cent. Jay-Z já tem uma história complicada, né? Moiou pro Eu também vou Jay-Z. com o Cleves. Vou com o Cleves. Stallone ou Schwarzenegger? Stallone. Rock, pô. Também. Rock Balboa. Super Mario ou Sonic? Sonic. Eu sou da época do Sonic. Pô, Super Mario era bacana, hein? Super Mario. Joguei muita coisa. Super Passei Mario, na muita época do, madrugada jogando. época do Eu Nintendo. era do Master System e do Mega. Putz, na época do Super Mario era top. Steve Jobs ou Bill Gates? Bill Gates. Bill Gates. Hulk ou Superman? Superman? Superman. O Hulk. Hulk. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Caraca. Cristiano Ronaldo pela disciplina. Aí, ó. Messi pelo talento. Azafa Power ou Johan Blake? Azafa Power. Correu mais vezes abaixo de 100 Foi o de atleta- 10 segundos, né? 94 vezes abaixo de 10 segundos. 24 vezes? Meu O Deus. que mais correu abaixo de Foi o que 10. mais Segue correu na aí. história. McGregor ou José Aldo? Vou no José Aldo. Vamos ser brasileiros. José Aldo. Brasil, né? Vamos ser brasileiro, né? Federer ou Nadal? Putz, cara, aí é... cara, Os dois são bons demais, né? eu vou no Nadal. Eu vou no. Posso estar falando besteira pela longevidade, mas o Federer foi mais longe, né? Então eu vou pela Vinícius longevidade. Não? que manja mais de tênis lá, velho. O Nadal foi mais? Ah, é? Não, mas pela idade, que competiu com mais. Eu vou no Federer. Federer? Federer, então. Essa próxima aí é. Essa próxima Acho que toda aqui- viagem rola essa pergunta Essa aí. pergunta aí, ó. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Pizza, né? Pizzinha, né? Pizza não dá, né? Carl Lewis ou Noah Lyles? Putz, cara, se eu for parar pra pensar em... Eu vou no Carlinhos. Eu vou no Carlos porque foi um dos primeiros recordistas, né, na época dos 60 metros indoor. O cara. Os caras foram juntos, hein?
O cara era absurdo, né? Campeão no 100 metros e na distância, né? Também, Então, cara. foi assim, ele, o cara era absurdo. E não era tão alto, né? E também não era um americano tão alto. Era complicado, era fora da curva, mano. Era fora da curva. Kelly Slater ou Medina? Eu vou no Medina. 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 Júnior Zopponi ou Roberto Justus? Júnior Zopponi. Zopone, né? Pô, Zopone. Júnior Zopponi. Aí sim. Agora é aquela velha hora, o último quadro nosso. Vamos lá então para o quadro agora Bate Pronto. Netão, esse quadro já é tradicional, acho que em todos os podcasts aí, a gente já... Nosso terceiro episódio é aquele quadro que eu falo uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Não precisa ser uma palavra só, pode ser a primeira coisa que vier, pode ser uma frase, enfim. Vamos começar? Pode, vamos lá. Vamos lá então. Esporte, Atletismo. educação, Essencial. equipe, A BDA. disciplina, Fundamental. vitória, Trabalho. derrota, Aprendizado. superação, Superação. Superação é todo o esforço que você faz buscando o seu maior objetivo na vida. boa, meta, Felicidade. cabocides, Meu mentor, avô, mentor e maior professor. a BDA, Tudo, né? Tudo, minha profissão, meu dia a dia, se tornou a minha vida, onde eu casei e onde eu sou feliz. isso aí, Netão, boa, parabéns, Netão. Legal demais. Continuando aqui, a gente vai para o último quadro, Bate Pronto. Eu vou falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Fechou? Podemos começar? Vambora. Bora lá. Esporte, Amor. educação, Saúde. equipe, União. disciplina, Foco. vitória, Conquista. derrota, Fracasso. superação, Motivação. meta, Travei. Sucesso. Sei lá. Cabalcides, Inspiração. ABDA. Amor. Aí sim, terminamos aí o nosso bate-pronto aí com ele. Netão, falando das competições que a BDA promove internamente, a gente tem alguns festivais durante o ano, né? Também tem uma competição bem legal, que inclusive aconteceu ontem, né? A gente já fez outros anos, se eu não me engano, no Horto, ontem foi no BTC, que é o Cross Country, né? Como que foi lá o Cross Country ontem? Como que é organizar essa competição e promover essa competição para a molecada da ABDA? Sim, é um evento que a gente tem feito no início do ano, né? Fizemos no ano passado no Horto Florestal. E esse ano a gente fez uma parceria lá com o BTC, né? Pra gente utilizar o bosque lá do BTC. A gente viu que tinha um lugar muito legal para fazer, né? Arborizado, o trecho lá com acidentes naturais, é o que a gente utiliza no cross country, isso. E então a gente fez a competição de manhã e de tarde, participaram aproximadamente 500 crianças, de 6 até 15 anos. Bastante. E o evento foi um sucesso, né? A gente teve parcerias, teve o apoio do BTC, da BDA, então foi um evento que foi muito legal, muito importante para as crianças, né? Que é um evento de início de temporada, né? Cross country a gente, em vários países é feito no início da temporada, né? E a gente pegou esse calendário aí que é utilizado e está promovendo esse evento todo ano no início do ano. Bacana. E assim, as crianças que participam são de todas as modalidades, entre aspas, tanto o pessoal que corre, sei lá, 100, 200 metros, ou o pessoal
do fundo também, eu sou um leigo no assunto, eu queria Sim. entender, todo mundo participa? Assim, o objetivo desse cross country é para iniciação, né? Então são as crianças que fazem todas as provas. Aham. E o cross country, como é uma prova de força, é muito utilizado no início da temporada, na preparação para velocistas, até para arremessadores. Então é uma tradição, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, utilizar ele no início da temporada para todos os atletas. Então, um atleta de velocidade, atleta de outras provas, fazem treinamento de cross country para preparação geral para o início da temporada. Nossa. Então todos os atletas participam desse evento. Você falou de qual idade? Participaram de 6 até os 15 anos. Mas eu vi num vídeo no Store, tinha um atleta um pouquinho mais velha. Você percebeu que tinha uma atleta um pouquinho mais velha participando Ontem também? nós tivemos a honra da Sheila estar participando lá com a gente. Ela foi bem? Ou só meteu a migué? Ela finalizou de manhã e de tarde, foi muito bem. Verdade. Correu muito bem, incentivou o pessoal lá. Ela Então ela tá de videozinho parabéns. pra mim lá, é real mesmo? Correu É verdade, mesmo? correu. Eu acompanhei lá a corrida. Sheila, então você não tá Fiscalizei, falando, né? então ela Fiscalizou? correu Valeu, 1 o tempo quilômetro. dela? Valeu, tá Boa, válida. então tá certo. E chegamos ao fim de mais um episódio da BDA Cash, é o 03. Hoje estivemos aqui com o Cleverson Júnior e o Neto com a gente aqui. Foi legal pra caramba o episódio. Falaram bastante coisa da vida deles, bastante coisa do atletismo. Né, Brunão? Isso aí, os dois bateram um papo muito legal com a gente aqui. A gente, claro, gostaria de estender um pouco mais. E como a gente falou aqui, a gente sabe que tem mais histórias aí, né, Netão? Dos bastidores, das competições aí, das viagens, principalmente do seu Cleverson aí, né? Vamos deixar pra próxima. O cara não quer soltar tudo agora, não. Não, Mas então não deixar vai ficar pra muito longo fritada, também, né? Vai ter uma fritada na Vai ter próxima. uma fritada depois. Mas, cara, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E como eu já comentei aqui antes, a gente tem muito orgulho de vocês dois. O Cleverson começou molequinho aqui, hoje em dia já é treinador do alto rendimento, é multicampeão, enfim, ainda é atleta, ainda tem muito para render. Amém. Ficar muito feliz, muito orgulhoso. O Netão também começou a carreira como profissional no atletismo aqui com a gente na BDA. A gente fica muito orgulhoso, muito, muito feliz de ter vocês aqui. A gente sabe que vocês vão muito longe, com certeza. Os dois têm muita lenha para queimar no meio do atletismo, muito conhecimento para passar para a molecada. E é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. E vocês vão voltar. Com certeza vão voltar para contar mais histórias. E essa resenha do Cleverson aí a gente vai querer saber também. Pode deixar. Beleza, gente? Beleza. Aí, Netão, Eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí com vocês. Como o Bruno disse, né? A BDA me deu a oportunidade para começar a trabalhar na área que eu mais gosto, né? Que eu amo, o trabalho que eu faço. E queria aproveitar, mandar um abraço para todo fica à mundo vontade, lá casa de vocês. do atletismo, né? Que estão acompanhando, os professores, o pessoal todo que trabalha no apoio. Pode falar lá. o nome, os Carlinhos, Evelyn, todo mundo. Os professores da iniciação, Carlinhos, nosso supervisor, né? O Breno, a Karen, a Evelyn, o Maurício, quem mais? O Thiago, nosso zelador que cuida tão bem do nosso campo. A Josi, que trabalha no administrativo. E todos os nossos atletas, né? Que confiam no nosso trabalho no dia a dia aí. A gente quer mandar um abraço. E para a BDA também agradecer aí por todo o suporte, por nos abrir as portas e nos dar todo dia uma oportunidade de poder trabalhar e poder colaborar com as crianças aí através do esporte. Legal demais. Quer falar alguma coisa aí, Cleverson? Só agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho mais da minha história, né? Até para alguns atletas que estão iniciando na BDA, que não conhecem um pouco como funciona a questão do esporte, a questão da iniciação. E agradecer por tudo aí que a gente conversou. E só deixar uma palavrinha, que todas as crianças que estão começando hoje, os adolescentes, sempre que tiver um sonho que vá atrás, independente de qual esporte seja, qual modalidade seja. Falo muito para os meus atletas isso, que o sonho ele não tem limite. Você precisa acreditar em você até o fim e fazer com que isso possa acontecer. Então, acho que o podcast faz com que a gente também fale um pouquinho da nossa história e
que incentive ainda mais crianças em continuar vivenciando o esporte, saindo das coisas ruins que, infelizmente, algumas coisas acabam oferecendo. E a gente, nós como profissionais, também eu como atleta e hoje como professor, tento mostrar um pouquinho disso. Então eu só tenho gratidão de poder falar a respeito e agradecer a BDA, porque foi um clube que me deu uma oportunidade e eu agarrei com todas as forças. E hoje sou muito grato por tudo que eu tenho, também a construção que eu tive com o meu técnico e hoje poder passar isso para as pessoas mais novas é de imensa gratidão. Então, só agradecer ao podcast, agradecer a BDA e vamos seguir em frente. Isso aí, obrigado, Cléber, obrigado, Neto. Esse que é o nosso intuito aqui, né, com esse podcast. A gente quer mostrar para todo mundo mais um pouquinho das modalidades, do lado humano dos profissionais que estão aqui. Enfim, a gente hoje em dia a gente só fazia as transmissões de polo aquático, né? Agora a gente passou para o podcast justamente para isso, para mostrar esse lado que a gente tem aqui na BDA também, divulgar esse lado e, enfim, parabéns para vocês. Valeu, 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 obrigado. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, tamo junto. Valeu! Ó, Aê!